Perfeito. Bom, em primeiro lugar, como falo em terras de meus antepassados, meninas, meninos, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais para falar de um assunto relativo à história do Brasil, em especial do Rio de Janeiro, que sempre chama muito a atenção, pois faz parte de um levantamento que ainda não está completo. Esses são os antigos cinemas do Rio de Janeiro, nesses 125 anos da história do cinema. São considerados 25 anos porque foi exatamente em junho de 1898 que Afonso Segreto, um italiano, trouxe a primeira câmera para o Rio de Janeiro e ele chegou, do navio que ele estava, ele chegou a filmar a Baía de Guanabara. Esse filme que eu cheguei a ver nos anos 70, esse filme hoje está perdido. É uma pena, mas era muito interessante, mostrava a Baía de Guanabara pura e simplesmente. A família Segreto foi dos pioneiros dos cinemas aqui no Rio de Janeiro. Inicialmente, óbvio, né, nós não tínhamos uma sala própria para exibição de filmes, improvisava-se nos teatros da cidade. O teatro já tinha uma disposição para público e tudo mais, tinha um palco, tinha um local para botar uma tela e já tinha uma infraestrutura que facilitava a vida. Nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro vários teatros, todos eles pequenos, à exceção do Teatro São Pedro de Alcântara, que hoje é o João Caetano, foi demolido o antigo São Pedro de Alcântara, no local está hoje o João Caetano. Era um teatro que tinha 1.300 lugares, mas a maior parte dos outros teatros tinham entre 50 e 300 lugares. Eram, assim, casas muito pequenas, casas improvisadas, e algumas até pelas condições de segurança do século XXI não poderiam funcionar de forma alguma. Mas funcionavam bem ou mal funcionavam. E é muito difícil você dizer qual foi o primeiro cinema do Rio de Janeiro. A família Segreto afirma que foi o Cabe Cabe. O Cabe Cabe era na Rua do Ouvidor, era um prédio estreitíssimo, né? Todo mundo dizia, não vai caber nada aí, cabe, cabe. Então aí o nome Cabe Cabe. Esses filmes eram muito curtos, eram filmes europeus, franceses, muitos feitos pelos irmãos Lumière, e retratavam normalmente cenas do cotidiano, não tinha um enredo, não tinha uma história propriamente dita. Só muito tempo depois é que nós vamos ter um certo apuro nesses detalhes. As cenas assim, hoje em dia não atrairia ninguém. Ela atrai mais pelo aspecto de curiosidade de época. Por exemplo, cenas de rua de Paris, as pessoas passando, as lavadeiras no Rio Sena, o trem chegando na estação, a exposição de 1900 em Paris, uma outra personalidade, a bailarina dançando, a Loie Fuller, né, que era muito, muito afamada no início do século XX, ela fazia uma dança com as saias, que era uma coisa assim muito incomum. O pintor Henri de Toulouse-Lautrec chegou a retratá-la. Então, era isso que existia. Esses primeiros cinemas, praticamente nada deles restou. Talvez o mais antigo seja o que está na Rua do Passeio, que é atribuído ao arquiteto Adolfo Morales de los Rios, que era um cine-teatro e que hoje chama-se Cine-Teatro Riachuelo. Ele está bastante modificado, mas seria assim um dos espaços mais antigos. O Cinema Íris, que é tão afamado hoje em dia no centro da Rua da Carioca, ele já foi lançado em 1914, com o nome de Soberano, né, o nome de um cavalo, ele pertencia a Paulo de Fronten, que era dono do Derby Club, Cinema Íris. Em frente ficava o Ideal, que era frequentado pelo Rui Barbosa e hoje é uma casa de festas. O Ideal tinha uma novidade, tinha uma cúpula feita pelo Gustavo Eiffel. Está pensando o quê? A cúpula se abria de noite, assim, você podia
é ver o filme com as estrelas no céu. Então, a cúpula ainda existe, só que ela não faz mais esse movimento de abrir. É uma pena, porque eu acho que é a única obra de Eiffel aqui no Brasil. Então, é algo a ser respeitado. Esses primeiros cinemas só podiam receber essas produções muito simples europeias. Nada de Hollywood, nada assim, longa-metragem, não havia espaço para isso. Não existia aqui o ar-condicionado como nós conhecemos, você tinha ventilador. O próprio Teatro Municipal, quando é inaugurado em 1909, só tinha um sistema de exaustão, não tinha refrigeração, a refrigeração só vai ser posta em 1934. Então, você vê que tudo aquilo, as pessoas tinham que aguentar o calor infernal do verão aqui do Rio de Janeiro com aquelas roupas pesadas. Ainda tinha isso, as pessoas se vestiam de uma forma especial para ir ao cinema. Não era um evento qualquer, era um grande evento você ir ao cinema. E esses pequenos cinemas se espalham pela Rio Branco, fundados por diversas famílias. Nós vamos daqui a pouco ver alguns deles. Isso dura até o final da Primeira Guerra Mundial, quando, então, você tem um empresário espanhol, Francisco Serrador. Ele adquire uma grande área na Cinelândia, ao lado do prédio da Câmara de Vereadores. Essa área estava destinada a sediar o Palácio do Congresso Nacional, mas o projeto não saiu, o governo se desinteressou pelo terreno e ele foi vendido. E o Serrador, então, aproveitou para fazer cinemas ali. O Capitólio, Odeon, Pathé, Império e outros mais surgiram em rápida sucessão. Esses cinemas eram bem diferentes dos anteriores e marcou realmente o fim daquelas salas de cinema primitivas. Eles já tinham ar-condicionado, eles tinham capacidades, alguns, para mais de 1.000 pessoas, o que aumentava a renda, e eles eram capacitados para receber as grandes produções norte-americanas de até 3 horas de duração. Outra novidade é o pipoqueiro, que já existia aqui nas ruas do Rio de Janeiro desde 1915, mas o Francisco Serrador leva para dentro dos cinemas. Você podia comprar a pipoca e outra coisa que ele trouxe, o hot dog, o cachorro-quente. Isso realmente foi uma inovação dele, o cachorro-quente. Então, os filmes que tinham intervalos, às vezes, eu me lembro de um filme alemão que tinha 5 intervalos. Então, nesse tempo, você podia fazer um lanche e recompor suas forças. E, após a Primeira Guerra, houve uma penetração maciça de filmes de Hollywood, e os filmes europeus vão cada vez mais escasseando, a não ser alguns filmes cults que continuam a passar em alguns cinemas específicos do Rio de Janeiro. O resto não ficou restrito ao limbo do esquecimento. Depois da década de 20, os cinemas começam a se espalhar pelos bairros, particularmente na Zona Sul. Você vai ter cinemas já em Copacabana, Botafogo. Os bairros estavam surgindo e já surgiam com cinemas. Ipanema vai ter seu primeiro cinema em 1934. Nos subúrbios, a Praça Sans Penha, considerada a zona norte do Rio de Janeiro, vai ter mais cinemas que a Cinelândia. Eles gostavam de frisar, né, que tinham 12 cinemas, hoje não tem nenhum. Inclusive, um deles, o Olinda, com 3.000 lugares, coisa que hoje em dia você não vê mais. Naquela época você não tinha outras atrações, né? Você não tinha programa de TV, não tinha concorrência nenhuma, o cinema era um evento em si. Os lançamentos geralmente contavam com presenças de personalidades, não poucas vezes o presidente Getúlio Vargas estava presente, dona Darcy Vargas prestigiava muito o cinema, o Getúlio gostava muito de cinema, chegou a montar uma sala de cinema no Palácio Rio Negro, em Petrópolis. Então, vocês veem que era a grande moda, era a grande diversão dos anos 40. Nos anos 50 e 60, o cinema começa a sofrer, bem leve no início, a concorrência da televisão. Posteriormente,
vão aparecer também outros meios de reprodução, de mídia, que vão tirando cada vez mais o espaço dos cinemas tradicionais. Há também um recrudescimento da violência na cidade, a partir dos anos 80, vai levar as pessoas a procurar cinemas de shopping ou cinemas onde você podia ir de carro com segurança, sem medo de ser assaltado, desprestigiando os cinemas de rua, que até então eram muito procurados. Aos poucos, na década de 70, esses cinemas de rua vão acabando em rápida sucessão, a ponto de, em determinada época, quase que só em shopping centers você encontrar cinemas assim dignos de serem vistos. Para piorar, alguns dos cinemas mais tradicionais da cidade foram subdivididos, redivididos, porque não havia mais público para aquilo, não havia mais 3.000 lugares. Você tem o Cinema São Luís, no Largo do Machado, inaugurado em 1938, com 3.000 lugares, e ele vai ser demolido e substituído por salas de cinemas menores. O Roxy vai ser subdividido, o Roxy, que era de 1934, de Copacabana, o primeiro cinema a ter um prédio de apartamentos em cima, né? Ele também vai ser subdividido e perderá espaço. Cinemas aqui de Botafogo sofrem pelo mesmo esquema, alguns deles viram cult movies, o que eu não sei se isso substituiu plenamente os cinemas antigos. Tem gente que prefere cinema como diversão e não como quebra-cabeça para pensar. E, hoje em dia, praticamente o que não entra nos circuitos de cinema, quando entra no circuito de cinema, menos de 6 meses depois já está na TV a cabo. Então, há uma mudança muito grande. Existe toda uma magia do cinema que é insubstituível, mas as pessoas estão ficando cada vez mais acomodadas. Eu trouxe aqui uma série de ilustrações, de fotos, que mostram o cinema em priscas eras da cidade do Rio de Janeiro, e que vocês vão poder acompanhar a evolução do designer dos antigos cinemas, do glamour que se perdeu, desses palácios que depois viraram poeiras e que depois se acabaram. Davam-se nomes pomposos aos cinemas, Palace, nomes que inspiravam grandeza, esplendor, mas hoje em dia essa época de ouro pertence ao passado. Como é que eu faço para mostrar aqui? Já está sendo visível? Já está sendo Sim, visível. perfeito. Só emoção. Esse primeiro cartaz aqui é um cartaz de apresentação do Cinema Odeon. O Odeon teve duas versões. A primeira delas era na Avenida Central, que hoje é a Avenida Rio Branco, esquina de rua 7 de Setembro, e pertencia à empresa Zambelli. Inclusive, o decorador interno era um artista famoso para os padrões da época, Antônio Virzi, o qual nos deixou o prédio do Elixir de Nogueira, que foi criminosamente demolido, e aquele prédio ao lado do extinto edifício da Manchete, que também está lá de pé até hoje, um prédio de estilo Art Nouveau. E interessante que antes do espetáculo sempre tinha uma orquestra, e o pianista era o famoso compositor Ernesto Nazaré, que legou ao cinema Odeon o chorinho Odeon, e depois, em 1968, vai ganhar uma letra feita por Vinícius de Moraes e Tom Jobim. E ficou famoso esse chorinho na voz de Nara Leão. Deixa eu ver aqui se eu tentando passar. Está renitente esse aqui. E agora? Está aqui. Pronto, já foi. Já foi. Vocês veem aí a foto do Alfonso Segreto, irmão do Pascoal Segreto, que foi o primeiro a fazer um filme em junho de 1898. Ali, a empresa Pascoal Segreto, algumas das primitivas máquinas de filmar estavam ali. Hoje os dois repousam no cemitério
São João Batista. E o Cine Palácio, na Rua do Passeio, 840, projeto do arquiteto Morales de los Rios, uma foto do acervo do jornal O Globo, de 1973. Ela foi recuperada, cinema estilo músico, né? Desse filme, Morte Branca em Água Azul. Era sobre o tubarão branco. Estava na moda na época por causa do filme Tubarão. Aqui o interior do Cine Palácio, em 1906. Reparem que a maioria dos integrantes era masculina. Muito poucas mulheres, que podem ser contadas nos dedos assim das mãos. Todo mundo de paletó e gravata. E o detalhe, não tinha ar-condicionado, deviam estar sofrendo bastante. Ali no círculo aparece o maestro Ernesto Nazaré, que regia a orquestra e era o pianista de vários cinemas, inclusive o Odeon, que eu citei há pouco, né? Esse interior foi modificado e hoje é um interior estilo Art Deco, muito bonito, está aqui, 1940. Então, que é como ele está presentemente. Hoje, ele tem o nome de Cine Teatro Riachuelo. Não entendi muito por que mudaram o nome, porque acho que a Chefe Palácio ficava muito bem. Mas, paciência. O importante é que ele está funcionando, e isso é muito raro nesses cinemas do centro. Isso aqui era um tipo de instalação que só mesmo no início do século XX poderia ter vingado. Era o chamado chopp berrante. Era um barzinho, você podia pedir um chopp gelado, tinha toda uma infraestrutura, e do lado uma pequena tela onde se projetavam pequenos filmes ao ar livre. Essa estrutura era dentro do passeio público. E é interessante que, às vezes, tinha também umas coristas que dançavam o cancan. Era algo assim bem pitoresco, bem afrancesado, né? O cancan, uma melodia de 1844, ainda estava muito em voga no início do século XX. Não era considerado uma música muito elegante. Aqui no Brasil não era chamado de cancan, inclusive, era chamado de galope, que as moças faziam com a perna um movimento que lembrava o galope de um cavalo. Então, tá ali você vê dois cariocas tomando seu chopp, esperando a sessão de cinema começar. Nada disso existe mais, já desapareceu no limbo da história. Aqui o Cinema Íris, antigo cinema soberano, na Rua da Carioca, 49, no dia da sua inauguração, em 1909. Você vê que era uma frequência familiar, muitas mulheres, crianças. Hoje o Cinema Íris não é muito assim, familiar, né? Na verdade, ele é um cinema de filmes eróticos, um local de encontros, mas o prédio está preservado, prédio projetado por Paulo de Fronten, e que, detalhe interessante, todo o interior em madeira foi entalhado por Antônio Borsoi, um artista italiano que trabalhou na confeitaria Colombo. O interior da Colombo é do Borsoi. Então, aqueles móveis são do Antônio Borsoi. Então, você ainda tem isso ali preservado. Aqui o Cinema Íris, na Rua da Carioca, inaugurado em 1909. Olha como era estreito o espaço, né? Uma foto de 1910, pessoas se virando para aparecer na foto. Tamanho da tela lá na frente. Deus existe? Nunca houve uma grande emergência assim que esse pessoal precisasse sair correndo. Senão, com certeza, teríamos uma tragédia. Aqui nós temos o Ideal, do outro lado da Rua da Carioca. Não, essa foto foi tirada por um empresário chamado Capitólio. O cinema Ideal era frequentado por Rui Barbosa. Rui Barbosa adorava cinema. Ele dizia que cinema era teatro rápido. Então, eu não posso discutir que é mais ou menos por aí mesmo. Cinema é teatro rápido. Quando Rui Barbosa morreu, em 1923, o proprietário passou uma corrente em volta da cadeira dele para que... E essa cadeira ficou assim, vetada ao grande público, até que aí por volta de 1965 ofereceram a cadeira.
uma loja, então pegaram a cadeira e ofereceram a Casa de Rui Barbosa. A Casa de Rui Barbosa, um centro cultural muito importante aqui em Botafogo, aceitou a cadeira, só que houve alguma coisa no meio do caminho, a cadeira desapareceu. Não sei o que alguém faria com uma cadeira de cinema, onde Rui Barbosa sentou, né? Ele não vai conseguir vender aquilo. E hoje o local está muito modificado, restam poucas estruturas. Aqui dá para ver bem o cinema ideal com a cúpula feita pelo Gustave Eiffel, e que foi uma grande novidade. Na outra foto vê-se o Visconde do Rio Branco. O Visconde do Rio Branco era o pai do Barão do Rio Branco. O Rio Branco foi um dos heróis do Brasil. Em 1910 era o nosso ministro das Relações Exteriores, tinha resolvido diversas questões de fronteira, e nós precisávamos de um herói, né? O Rio Branco e Santos Dumont eram os heróis da época. Aparece aqui um grupo de frequentadores, o prédio está lá, é um prédio de tijolinhos, ele é na esquina da Visconde do Rio Branco com a Avenida Gomes Freire, mas duas raras fotos de 1907 mostrando o cinema Odeon na sua primeira versão. Setembro. Esse prédio, muito bonito, foi adaptado para cinema. Está aí a Rua 7 de Setembro. Praticamente nenhum desses edifícios sobrevive mais. Eles foram demolidos com o passar dos anos. O atual Odeon data de 1922. Aqui é a sala de espera do Cine Odeon, projetada pelo arquiteto Antônio Virzi. Aparecem ali as damas, a orquestra, provavelmente com Ernesto Nazaré, e os cavalheiros esperando o momento de começar a sessão. Reparar que era um evento muito elegante, né? Todo mundo usava do sua melhor toalete para ir ao cinema. Aqui o Cinema Pathé, que pertencia à família Ferrez, particularmente a Marc Ferrez, que era um cineasta amador. Ele comprou uma loja na Avenida Central 116 e instalou ali o Cinema Pathé. Posteriormente, quando foi construído um novo cinema na Cinelândia, ele mudou para lá e foi abandonado. Hoje não existe de moderno no lugar. Aqui o interior do Cinema Pathé. Interessante que as pessoas ficavam de chapéu dentro do cinema. Não sei como é que não havia tanta briga. E as damas em cima, né? Luminárias, tudo de madeira. Não sei como é que não houve um incêndio. Deus realmente... Isso é uma prova que Deus era brasileiro, porque a possibilidade de um incidente era muito grave. Aqui o Cinema Palais, Rio elegante, né? Você vê também as pessoas usando a melhor toalete na Avenida Central em 1911, numa foto da Revista da Semana. A Revista da Semana era uma revista que passava assim, tudo da cidade do Rio de Janeiro, e é um verdadeiro tesouro. Aqui você vê, nesta foto, na esquerda, o Cinema Parisiense, que tinha realmente uma arquitetura notável, e o Cinema Central, do lado direito. O Cinema Central está no prédio do Liceu de Artes e Ofícios. Esse palácio, muito bonito, foi inaugurado em 1911 e criminosamente demolido em 1949. Ali funcionavam também as oficinas do jornal O Globo e o próprio Liceu de Artes e Ofícios. Era um palácio muito... o Palace Hotel, que pertencia ao Otávio Guinle, e do lado estava o Teatro Fênix. Não dá para ver o teatro aqui na foto. O Teatro Fênix foi durante muito tempo também cinema. No final, foi adquirido pelo empresário Roberto Marinho e demolido no final dos anos 50.
Aqui o Parisiense, na Avenida Rio Branco, 179, ao lado da Rua da Ajuda, reconstruído em 1933, e o Cineac Trianon, inaugurado em 1938, também ao lado do Parisiense, esse já na Rio Branco. Essas arquiteturas sobrevivem, mas não tem mais esses cinemas por ali. E o Cinema Avenida, na esquina de Rua da Assembleia, um prédio eclético que não deixou registros. Aqui é interior do Cinema Avenida, no dia da sua inauguração. Eu fico chamando a atenção para essas senhoras em primeiro plano, o tamanho do chapéu delas. Provavelmente, metade da floresta amazônica está ali, e com certeza quem estava atrás não conseguia ver nada. Então, é algo assim triste. Mas elas não tiravam o chapéu. Aqui o Cine Teatro Fênix, na Avenida Almirante Barroso, esquina de Rua México. Acredite, se quiser, esse prédio, que era equivalente ao nosso teatro municipal, foi criminosamente demolido 50 anos depois de inaugurado. Não restando absolutamente nada. Hoje você tem um prédio moderno no local. O próprio Hotel Avenida, Hotel Palace, desculpe, é hoje ocupado pelo edifício Marquês de Herval, dos irmãos Roberto, Marcelo, Milton e Maurício. O famoso Tem Nego Bebo aí, com a fachada quebrada. Isso aqui era o Cine Teatro São José, na Praça Tiradentes, esquina de Rua Silva Jardim. Esse eu vi ser demolido em 1983. Isso é uma foto do jornal O Globo, de 1978. 2 filmes por programa. Pois é, já estava bem caidinho. O São José foi onde foi realizado durante muitos anos o famoso Baile dos Enxutos, que equivaleria hoje ao primeiro baile gay que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, desde 1966, e que era frequentado até por personalidades notáveis, como Dercy Gonçalves, que não poucas vezes esteve presente aos bailes. Aqui uma visão majestosa do quarteirão Serrador, na Cinelândia, em 1926. Dá para ver a Avenida Rio Branco, praticamente sem nenhum veículo circulando por ela. O Teatro Municipal, em todo o seu esplendor, inaugurado em 14 de julho de 1909, ele representou, assim, o apogeu da arquitetura teatral no Brasil. Do lado esquerdo dele está um prédio baixinho, que era a fábrica de chocolates Bering. Fábrica essa que ficou aí até 1937. Essa fábrica enchia a Cinelândia com cheiro de chocolate. Imagina, né? Essa paisagem lindíssima, ainda por cima com cheirinho de chocolate. E aí vem os arranha-céus do Francisco Serrador, a começar pelo primeiro. Você tem o prédio da Câmara de Vereadores, bem escondido. O edifício Fontes, que é chamado vulgarmente de Amarelinho, onde tem o bar com o mesmo nome. Você tem o Patê, o Palace, Capitólio, terminando aqui no Odeon, os jardins feitos sob inspiração francesas, as calçadas feitas com pedras, à semelhança das de Copacabana, com ondulações, o monumento a Marechal Floriano Peixoto, que está ao centro da praça, ali preservado, e um bucolismo muito grande, né? A cidade lindíssima, mas com um movimento muito restrito. Aqui os cinemas Glória, Patê Palácio e Capitólio. Então, os três, assim, rápida sucessão. O Patê Palácio, numa foto de 1978, dá para ver A Terra que o Mundo Esqueceu, que era um filme sobre dinossauros, uma coisa assim, que até hoje está na moda. Né? Logo depois seria feito um filme do Spielberg. Reparar as calçadas, que lembram as calçadas de Copacabana, né, com aquelas ondas, e os prédios, alguns com telhado de ardósia, né, uma coisa rara que você não vê todo dia. Telhado de ardósia. O mais alto aí era um hotel. Aqui uma cena maravilhosa, datada de aproximadamente 1956,
Isso é possível de ver porque no Capitólio está um documentário sobre a crise do Oriente Próximo, que era exatamente a invasão de Israel do Egito pelas tropas de Israel, com apoio da Inglaterra e da França. Foi a crise do Oriente Próximo, e que depois essa invasão parou, porque quem manda no mundo era a União Soviética e Estados Unidos. E os dois exigiram isso, e os franceses e ingleses, muito relutantemente, tiveram que aceitar essa decisão das superpotências. Descobriram que não eram mais nada. Mas você vê como a praça tinha um aspecto assim europeu, com edifícios ecléticos. Ao fundo, o Palacete Monroe, que era a sede do Senado Federal, na época ainda era assim, e ainda foi por mais 4 anos. Esse palácio veio a ser criminosamente demolido em 1975, para não se fazer nada no local, a não ser colocar depois um chafariz para preencher um espaço que estava vazio. E o bonde, que vai pegar provavelmente a Rua 13 de Maio. Aqui um trecho da Cinelândia, dando para ver o edifício, o Cinema Odeon, o Império e o Glória. 3 cinemas, um ao lado do outro. O Odeon ainda está de pé e ainda funcionando. Em cima são prédios de escritórios e alguns de apartamentos, como era o costume. Esses cinemas tinham já aparelhos de ar-condicionado e capacidade de até mais de 1.000 pessoas. Aqui o Cinema Império, já fechado, na Praça Floriano 19, em 1978, numa foto do acervo do O Globo. Foi a época negra dos cinemas, ninguém acreditava que fosse sobreviver um cinema de rua. O Cinema Glória, na Praça Floriano 35, e o Cinema Olímpia, na Rua Visconde do Rio Branco, um palacetezinho adaptado para a sala de exibição. Essa foto do acervo Jorge Ermakov, primeira foto do fotógrafo Augusto Malta. O Cinema Plaza, na Rua do Passeio, inaugurado em 1935, projeto do arquiteto Ferruccio Brasini. Com um detalhe interessante, na inauguração esteve presente a primeira-dama, dona Darcy Vargas. Tinha sala para 300 espectadores, mas hoje em dia só uma fração disso cabe ali dentro, haja vista que a sala de cinema é uma sala de conferências para os escritórios que estão ali. O Cinema Plaza é ornado com belíssimos mármores europeus e russos. E o Cinema Metro Passeio, seguindo um padrão de cinemas norte-americanos, nós chegamos a ter 3 cinemas metros: o Metro Passeio, o Metro Tijuca e o Metro Copacabana. Existia uma anedota antiga que perguntava assim: quantos metros tem o Rio de Janeiro? Tem 3. O último a morrer foi exatamente o da Praça Sans Penha, que foi abaixo há coisa de 20 anos atrás. Aqui a sala de projeção do Cinema Metro Boa Vista, na Rua do Passeio 62. Metro Boa Vista ou Metro Passeio é a mesma coisa. Projeto de 1936, do arquiteto inglês Robert Prentice. Uma decoração em estilo Art Nouveau, bastante luxuosa. Esse interior não existe mais. Aqui o Cinema Rex, na Rua Álvaro Alvim, 37, de 1933, numa foto já de 1980. E mostra aqui os filmes do Bruce Lee, que na época ainda estavam na moda, e o filme dos Trapalhões. Então, você vê o Cinema Rex, estava no edifício Rex, que era conhecido em todo o Rio de Janeiro. O Cinema Colonial, no Largo da Lapa, de 1941, e que, em 1960, foi convertida em sala de música de câmara, Sala Cecília Meirelles. E o Cinema Azteca, inaugurado em 1951, na Rua do Catete, 228, que foi demolido em 1976. Apesar do nome Azteca, ele se inspirava num templo maia.
Esse prédio, que deveria ter sido tombado sob qualquer aspecto, passava principalmente filmes mexicanos. Aqui o São Luís, na Rua do Catete. O Cine São Luís era um cinema que tinha uma entrada pequena. Essa entrada não era significativa, mas quando você entrava nele, ele se abria todo. Ele era inspirado no Cine Teatro Broadway e era de uma arquitetura do estilo Art Deco muito bonita. Ao lado, você tem uma série de casas comerciais que ajudavam também quando as pessoas saíam do cinema para poder comer, tá, com fome. Aqui o interior do São Luís, demolido em 1978. Olha o que o Rio de Janeiro perdeu. Imagine essa arquitetura Art Deco primorosa. Aqui o interior do Cinema São Luís, em 1938, numa foto oficial, que parece um trio do tempo, uma verdadeira miragem aqui. Cine Condor, Largo do Machado, 29. Esse funcionou até há poucos anos atrás, quando então virou uma loja comercial. Está dentro de uma galeria. Largo do Machado tinha outros cinemas que se perderam com o passar dos anos. Os cinemas Lido 1 e Lido 2, na Praia do Flamengo, e o Cine Paissandu, na Rua Senador Vergueiro, 35, inaugurado em 1956 e que era especializado em filmes cult. Aqui o Cinema Paissandu, na Rua Senador Vergueiro, com o Festival do Cinema Amador, uma foto de 1980. O Paissandu resistiu até quase o início do século XXI, quando então fechado, foi demolido. Isso era o High Life, na Praia de Botafogo, 506, esquina de Rua Voluntários da Pátria, pegando a professor Álvaro Rodrigues. Essa estrutura primitiva e provisória foi demolida em 1937, substituída por uma arquitetura de melhor porte, que era o Cine Guanabara. Está aqui o Cine Guanabara, numa foto de 1958, e é interessante que mostra o monumento ao manequim derrubado por um automóvel. O manequim ficava situado em frente. Em 1977, esse cinema foi demolido. Aqui é o Cinema Star, depois Botafogo, depois Estação Unibanco, Voluntários da Pátria, 35. Retrato falado de uma mulher sem pudor. Nossa! E aí o segundo filme era Bruce Lee, o Invencível. Que ótimo, né, vamos? Uma série de filmes assim. Hoje se passa filmes cults ali, e dessa arquitetura Art Deco, muito pouca coisa resta. Cinemas Coral Scala, na Praia de Botafogo, passavam filmes de terror, depois passaram a ser filmes eróticos. Hoje, pasmem, são igrejas. Uma foto do Globo, de 1977. E aqui um dos menores cinemas do Rio, Cinema Veneza, na Avenida Pasteur, que hoje é uma sala, um ambiente para festas. Cinema Veneza, com o Leão de São Marcos, pertencia à família Lassanha. Essa é a foto do Globo de 1970. Esse aqui não resta mais nada. Na Avenida 570, no Leme, na Atlântica 570, o Cine Danúbio, e em cima você tinha o Bar Alpino. Ou seja, você assistia o filme e depois ia tomar um chopp em cima. Casamento aparentemente perfeito, mas o cinema não sobreviveu aos nossos dias. Ele acabou nos anos 60. Aqui o Cinema Atlântico, depois rebatizado para Ritz, com outra arquitetura. Interessante o nome dos filmes, Bela e Bandida. O Atlântico parecia um palacinho. O Ritz era um prédio Art Deco, interessante, mas não tinha a mesma beleza do anterior. E aqui o cinema americano, depois Copacabana, no número 742, do arquiteto Antônio Virasi. Esse edifício também nada mais resta dele, foi substituído por um prédio moderno sem valor plástico.
Aqui o antigo Cinema Rian, na Avenida Atlântica 2964. Esse cinema também já foi demolido, e o nome era uma homenagem à mais famosa caricaturista brasileira, Nair de Tefé, que assinava-se Rian. Rian, que em francês não quer dizer nada. O filme O Sonho Não Acabou, com Lauro Corona e Lucélia Santos. Lucélia Santos não sei onde está por aí. Lauro Corona já não está mais atuando nesse plano, já está em outro. É um prédio estilo Art Deco, que também não sobreviveu, hoje é um hotel. Aqui o Cinema Roxy, numa foto de 1964, e que mostra o cinema com 2 andares e o prédio de apartamentos em cima. Esse prédio foi projetado pelo arquiteto Firmino Saldanha, que foi um grande construtor de arranha-céus em Copacabana. O Roxy, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 945. Reparem o dinamismo da arquitetura Art Deco, com as cadeiras, a disposição toda. Hoje são 3 salas, destruiu todo o ambiente. Aqui o Metro Copacabana. O Metro Copacabana era muito interessante porque ele não tinha ar-condicionado. Eu me lembro que ele não tinha ar-condicionado. Vinha um bafo quente lá de dentro e era aberto. Ele não tinha assim um espaço fechado. O Metro Tijuca, que aparece aqui, e outra visão do Metro Copacabana. Então, esses cinemas acabaram em época recente. O Caruso, que era enorme, aqui passando um filme francês, O Turbilhão. O Caruso durou até os anos 70. O Bruno Copacabana, numa foto de 1981, com o filme Ursinhos Carinhosos 2, desenho animado próprio para crianças. Desapareceu junto também com a loja Modern Sound. Tem mais saudade dela do que do Bruno Copacabana, onde você encontrava aqueles discos impossíveis de serem encontrados em qualquer outra loja, e CDs. Até quando surgiu o CD, você encontrava ali CDs raríssimos, fora de circulação, que você não via em nenhum outro lugar. O Bruno Copacabana foi embora, e as duas também, e hoje o local é completamente morto. Fica em frente a uma sinagoga. Aqui o que se diz o menor cinema do Rio, Cine Joia, que pertencia à família Valance. O nome era uma homenagem à mãe do proprietário, Joia Valance, bem pequenininho. Aí eu vi um festival de filmes russos, depois da redemocratização do país, nos anos 80. Eu tive filmes do Sergei Eisenstein. Nós víamos aqui os filmes do Sergei Eisenstein. Outubro, você tinha Alexandre Nevsky, e você tinha também Coração do Potemkin, que eu gostei muito, Coração do Potemkin. Hoje passa de quando em vez, na TV a cabo, que não tem a mesma magia do cinema. Então, esses filmes que eram autorizados pelo Stalin, né, e procuravam justificar um Estado forte, hoje estão também, por sua vez, joias do cinema. Esse aqui parece mais um circo do que qualquer outra coisa. O Cinema Ipanema, na Rua Visconde de Pirajá, em frente à Praça General Osório. E ao lado tinha o Museu de Cera. Olha que doideira. Tinha o Museu de Cera com uma torre central, a ventilação em cima, não tinha ar-condicionado, e mais adiante o Cine Pirajá, que era um pouquinho mais adiante, também na Visconde de Pirajá. Todos próximos da Praça General Osório, que era um verdadeiro núcleo de vida. Dali é que vai surgir a banda de Ipanema, em 1965. É na Praça General Osório que vai surgir a Feira Hippie de Ipanema, em 1969. Então, fundada por Hugo Bidê. Hugo Bidê, um personagem folclórico de Ipanema. Ele levava desenhos dele para vender na praça, e isso estimulou outros artistas a fazerem o mesmo, daí surgiu a Feira de Arte de Ipanema. O Cinema Pax, na Visconde de Pirajá,
na Praça Nossa Senhora da Paz, era um verdadeiro palácio que substituiu um velho convento que ali existiu. A igreja ainda está de pé, o convento não mais. Esse cinema veio a ser demolido nos anos 70 para construir um shopping center, o shopping de Ipanema. Era um cinema luxuoso, era um cinema assim, com aparência imponente, e o Bruni 70, também em Ipanema, de 1971, com a sua arquitetura já moderna, sem grandes atrativos. Aqui o Miramar, que era pequenininho, na Rua General Artigas, do Leblon. Ele era de 1956, foi demolido em 1973. Fazia jus ao nome Miramar. O filme que estava levando, quando a foto foi batida, foi A Bela Carlota. Quem será essa Carlota? Será a Carlota Joaquina? Bom, vamos para a Praça Sans Penha, falar um pouquinho da Zona Norte. Praça Sans Penha, com Rua Major Ávila, o Cinema América. Eu gosto mais da primeira versão, que é do Antônio Virzi. Na segunda versão, em Art Deco, foi a que chegou aos nossos dias. Hoje o local é uma drogaria. Ai, ai. Nada disso. Cinema América, na terceira versão, no mesmo local. Hoje é uma drogaria. Está passando aí Gloriosa, retirada. O interior do Cinema América, e como eu disse, hoje nada mais resta, ele funciona como drogaria, interior Art Deco, muito bonito. O Cinema Metro, na Rua Conde de Bonfim, e o Carioca, na Praça Sans Pena, esquina de Major Ávila. 2 cinemas dos quais não sobreviveram vestígios, sendo que o Metro, o prédio está lá, mas nem essa fachada foi mantida. É triste, porque hoje a Praça Sans Penha parece que nunca teve cinema, e teve 12. Aqui o interior do Cinema Carioca, que hoje é uma igreja. Nossa, me lembro como ali assistia a Lista de Schindler. Visto no cinema, tinha um impacto muito maior do que na televisão. Hoje é uma igreja, paciência. Faz parte. Pelo menos foi preservado, encontrou um uso moderno. E esse é Olinda, esse desapareceu mesmo. Esse local tem um shopping center. Diziam que era o maior cinema do Rio. Eu estou cansado de ver cinemas assim sendo apontados como o maior cinema do Rio. Então, eu acredito mais nesse aí, com 3.000 lugares. Não tinha ar-condicionado e era meio poeirento. Aqui o Central, na Doc Lobo, que era aproveitamento de uma loja no térreo, e o Bruni Tijuca, numa foto de 1985. As coisas mudam. Vi esse filme. O Imperator, na Dias da Cruz, do Meyer, que depois virou casa de shows, de espetáculo, e hoje em dia está uma lembrança do que foi do passado. Aí, quando passava o filme Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, filme muito engraçado, e faz parte da trilogia com Mel Gibson. Esse aí, por acaso, teve a participação da cantora Tina Turner, num papel importante. Vamos ver aqui. Aqui é o Central, na Rua Doc Lobo, Cinema Bruni Copacabana. Isso nós já vimos. Tá. Dizem que o verdadeiro cinema de subúrbio tem que ter as letras tortas. Então, esse aqui é a marca registrada. Todos os Santos, mais conhecido como Todinho, na Rua Getúlio, em Todos os Santos. Uma foto de 1985. O filme que está levando em cima é Eu, Cristiane F., drogada e prostituída. É engraçado que agora existe o segundo livro dela. O primeiro livro deu origem ao filme. O segundo livro mostra ela já recuperada dessa loucura. E os 3 estilos de ataque, que provavelmente era um filme de artes marciais chinesas. Cinema Maracanã, que era uma casa, uma residência adaptada. E o Cinema Santana, na Rua Visconde do Bom Retiro, no Engenho Novo.
levava o filme Pinóquio, provavelmente de Walt Disney, e o Império dos Sentidos. Era o pessoal reunido, essas crianças com certeza estão ali para ver o Pinóquio. O Marajá, na rua Ana Nery, 910, em Triagem, numa foto de 1970. Isso era comum, esses cinemas menores de subúrbio exibirem dois filmes diferentes por dia. Você matava 2 coelhos de uma cajadada só, e o Marajá não fez diferente. O cinema Olaria, na rua Uranus, 1474. Parece realmente a chaminé de uma olaria. Uma foto de 1978, Os Trapalhões e o Rei do Futebol. Mais um filme com Pelé. Depois disso, tivemos outros cinemas que foram sendo inaugurados, sendo substituídos. O importante é que esses palácios marcaram época, esses palácios constituíram, assim, ambientes de sonho e de paixão dos cariocas. Nunca nos esqueceremos de algumas cenas, de algumas atrizes, como Sofia Loren, Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, do neorrealismo italiano, dos filmes norte-americanos, de Bang Bang. Tudo isso deixa saudades, tudo isso pertenceu a um passado em que nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco dessa história, de ver esses cinemas funcionando, de assistir filme. Era uma sensação diferente. Por mais que você tenha uma TV grande, uma TV de 50 polegadas, de 60 polegadas, não é a mesma coisa. Na verdade, ninguém substitui a magia do cinema. Os palácios e poeiras do passado deixaram a sua marca na paisagem. Hoje, reduzidos à paridade, reduzidos a pequenas salas, eles sobrevivem. E, quem sabe, esperando um tempo melhor para que nós possamos voltar a conhecer os seus mistérios. Nunca me esqueci dos lanterninhas, alguns deles usando uniformes que lembravam militares de algum exército oriental que estivesse nos atacando na época. É verdade que se conta que houve oficiais de determinado país que chegaram a bater continência para lanterninhas e porteiros de cinema, tal o luxo das roupas que eles usavam. Eram uniformes assim, bem translocados, feitos com material de boa qualidade, e o pessoal pensava que aquilo era um título militar, um título de nobreza, mas isso tudo também já não existe mais. Hoje as pessoas não se assustam mais com essas roupas, e o que é pior, os lanterninhas hoje não tem muito o que fazer. Você geralmente sabe onde está sentando e vendo o filme. Você não pega o lugar de ninguém porque os cinemas estão, em grande parte, vazios. É isso, eu torço para que isso se reverta. E viva o cinema nacional nos seus 125 anos. Vocês viram aqui um pouco dessa memória preservada nas ruas do Rio de Janeiro. Muito mais coisa desapareceu, mas o que aqui está já dá uma boa ideia de como nossa cidade tem um patrimônio variado, diversificado e muito rico. Clicar em encerrar aí, professor. Oi? Clicar em encerrar. Encerrar.